Senhoras e senhores, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos de que nós temos uma camiseta maravilhosa feita especialmente para vocês lá no site amevocê.com. É a camiseta oficial do canal Recusa Imitações. Além disso, nós também temos o Catarse, catarse.me/IsaacNess, e lá você pode apoiar o canal com o valor que você quiser, lembrando que todas as contribuições no período de quarentena serão doadas ao projeto Mães da Favela. É isso, vamos ao vídeo. Em março de 2020 foi ao ar a 4ª temporada de La Casa de Papel, aquela série espanhola da Netflix. Dias depois, a conta oficial da Netflix no Twitter faz uma postagem dando um super spoiler a respeito da morte de um dos personagens. Calma, abaixem as suas tochas. Quem me acompanha sabe que eu tô longe de ser condescendente com os erros dessa plataforma, mas antes de bater o martelo sobre o que é certo e errado, nós precisamos entender toda a trajetória que nos leva a esse tweet. Por muito tempo houve uma regra, um acordo tácito na internet que dizia respeito à idade do conteúdo. Se for algo que foi lançado há alguns meses, a gente não deve dar spoilers, mas se foi há mais de uma década, por exemplo, aí tudo bem. O problema dessa regra é que tempo na internet é uma coisa muito confusa. Por um lado, tem coisas aqui que parecem nunca desaparecer. Por exemplo, tem aquele meme que as pessoas usam quando querem dizer que algo é falso ou mentiroso, dizem que é de Taubaté, se referindo ao famoso caso da grávida de Taubaté que mentiu a gravidez de 4 bebês. Isso aconteceu há 8 anos e ainda está presente na cultura da internet. Por outro lado, ninguém mais fala de Juntos e Shallow Now, a versão brasileira da música da Lady Gaga que saiu em 2019 e foi um dos assuntos mais comentados da internet. E quando a gente fala de cinema e TV, a coisa fica ainda mais confusa, porque se por um lado os comentaristas do YouTube sempre reclamam de um spoiler de um filme de mais de 20 anos atrás, por outro, na última temporada de Game of Thrones, o Twitter reagia em tempo real aos acontecimentos da série. Em outros tempos, nós tínhamos que esperar o momento em que os amigos estavam reunidos para falar de filmes e séries. Mas com a popularização da internet, essas conversas foram transportadas para lugares imaginários e restritos, que eram os fóruns e as comunidades temáticas. E apesar de ainda existirem esses ambientes para discussões mais específicas sobre cinema, TV e literatura, agora essas discussões também passaram para os lugares mais populares da internet. E a pior parte, para quem não gosta de spoilers, é que dependendo da popularidade do produto de mídia em questão, não tem como se proteger disso. E quer saber de quem é a culpa? E eu explico por quê. Na maioria das redes sociais dá para bloquear termos específicos para que eles não apareçam para você. E geralmente isso funciona muito bem, porque é relativamente fácil criar um algoritmo que identifique uma sequência específica de caracteres. Mas ler uma imagem é completamente diferente. Os nossos algoritmos até que são muito capazes de identificar imagens, mas não de significá-las. Por exemplo, nesse vídeo meu chamado O Mundo Não Vai Acabar, eu usei algumas imagens do filme Bom Dia Vietnã para falar sobre a guerra. E eu tive cuidado de não usar nenhuma cena de batalha que tivesse violência explícita, nem nada do tipo. São só momentos em que os soldados estão andando para lá e para cá, se preparando, conversando. Ainda assim, o algoritmo do YouTube classificou o vídeo como impróprio, provavelmente por ter identificado as armas. Por outro lado, nesse outro vídeo chamado O Jogo que os Homens Não Sabem Jogar, eu usei cenas muito violentas de personagens de videogame bem realistas se esmurrando até a morte, literalmente. Obviamente, esse segundo vídeo tem cenas muito mais violentas que o primeiro, mas porque não tem nenhum momento em que uma arma aparece muito nitidamente, o algoritmo achou que não teria problema. E não é porque eu tô dizendo isso que vocês têm que desmonetizar o outro vídeo também, beleza, YouTube? O que fica claro é que essa é uma maneira eficiente de identificar o que está na tela, mas não de entender o contexto em que estão essas imagens. A interpretação continua sendo uma tarefa melhor executada por seres humanos, ainda que nem todos nós saibamos como usar esse poder. Tudo isso para deixar claro, se já não estava, que em 2020 spoilers na internet são inevitáveis. E pelo que eu tenho observado pelo comportamento da Netflix nas redes sociais, parece que eles abraçaram completamente essa inevitabilidade e por isso dão mais importância a interagir com o público que já assistiu do que a vender o conteúdo para gente nova.
Nem a própria plataforma que produz e distribui o conteúdo tem feito muito esforço para esconder o que acontece na história. Então nós precisamos entender que se decidirmos participar desse clubinho chamado internet, temos que contar com a sorte para não trombar um GIF com a última cena daquela série do momento. Mais dia, menos dia, todo mundo toma spoiler. E aí o que a gente faz? Deixa de assistir? Será que vai ser a mesma coisa uma vez que nós sabemos o final? Como não estragar a experiência depois de ter visto como tudo vai acabar? Acho que a resposta a todas essas perguntas está em um verso do Fernando Pessoa, que diz: "Nada se sabe, tudo se imagina." Na ode na qual encontramos esse verso, o Pessoa lamenta a passagem do tempo, a finitude da juventude e expressa sua saudade pelas coisas que já se foram. É nesse contexto que ele diz isso: "Nada se sabe, tudo se imagina. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala. O resto é nada." Em outras palavras, aproveite o momento porque ninguém sabe o que nos espera no futuro. Nem quem acha que sabe, sabe. Porque o destino não é um lugar e o final não é uma cena. Eles são a conclusão de uma jornada, o saldo de todos os conflitos. O fim só acontece para quem passa pelo começo e pelo meio. É simplesmente impossível reduzir toda a experiência de passar por uma narrativa a um tweet ou a um meme da cena final. E lendo Fernando Pessoa e o Twitter na última temporada de Game of Thrones, eu percebi o quanto a nossa relação com spoilers reflete, de certa forma, a nossa relação com o próprio futuro. Para a maioria de nós, o amanhã é sempre muito óbvio. O mesmo ônibus, o mesmo emprego, as mesmas distrações, os mesmos problemas. E nós nos perdemos nessa rotina, nos esquecemos de nós mesmos, alimentando uma esperança de que algum dia alguma coisa vai acontecer e a nossa vida vai ser diferente. Só que tão importante quanto esse objetivo que nós perseguimos é aproveitar o caminho em que nós estamos. Do mesmo jeito que não dá para trocar a última cena por toda a experiência de ver o filme, não dá para oferecer o presente em troca daquilo que está por vir. Isso não significa que nós temos que parar de tentar transformar o mundo, mas enquanto nós morremos lutando pelo futuro, que tal viver um pouco?